Hoje teremos a oportunidade de ouvir o grande pesquisador e poeta Euríclides Formiga, grande conhecedor dos cantadores de viola, dos cantadores do Nordeste em geral. Os cantadores de viola são nada mais, nada menos do que os nossos menestréis do sertão. E eles, não é por ser nordestino, mas foi no Nordeste, sem dúvida alguma, onde esta manifestação adquiriu dimensões verdadeiramente fabulosas. Eu conheci Euríclides Formiga em 1970 e a conversa foi muito engraçada porque Formiga me perguntou: de onde você é? Ele falou, tinha uma voz grossíssima. Eu sou do sertão da Paraíba. De onde? Eu disse, de Iraúna. Aí disse, eu sou de Antenor-Navarro. Na verdade eu nasci em São João do Rio do Peixe. Quando eu nasci era chamada de Antenor-Navarro. E o Formiga era de Antenor-Navarro. Formiga era 14 anos mais velho que eu. Eu conheci o Formiga quando eu tinha 15 anos, na casa do poeta, que era a casa da filha de um grande poeta. E lá eles diziam seus versos e ficavam a noite quase inteira declamando e se conhecendo, como foi o caso do Formiga, que chegou do Nordeste e quando chegou em São Paulo foi apresentado na casa do poeta. Onde o Formiga estiver, estará representando a justiça da poesia, a justiça dos homens de bem e dos caboclos. É muito gostoso lembrar aquela fase de criança, aos 10, 11 anos de idade, quando eu já entendia algo do mundo das letras, porque ter um pai poeta em casa é uma coisa muito interessante. Poetas vêm visitá-lo, os músicos, os amigos. Então, esses momentos ricos de poesia eram naturais para nós. Ele, quando chegou em São Paulo, morou na casa do Saulo Ramos alguns meses e foi diretamente trabalhar na Folha nas Folhas. Naquele tempo não era Folha de São Paulo, ou Folha na noite era Folhas de São Paulo. Um dia eu estava na casa de um amigo que era o coordenador, que era o cara do teatro, o diretor do jornal. E ele aí também chamou o Formiga. Quando eu chamei para ir a essa casa, amigo junto, eu tinha dito à noite um poema no meu programa. Ele chegou, vai entrando e vai me falando o poema que eu tinha dito naquela hora, ele decorou todo. Foi assim que a gente conheceu. Nós ficamos juntos, tá, e a partir daí. Farei algumas demonstrações de memória a título de curiosidade, e para isso eu peço aos presentes alguém que queira escrever uns versos ou um texto em prosa, de preferência uma quadra de decassílabo, para essas demonstrações de memória. Ninguém tem a memória que ele tinha. Há um jornal aí que ele participou de um seminário, uma coisa assim, de médicos que cuidavam só de memória. Ele fez muitos testes de memória nesse seminário e aí eles colocaram como quarta memória do mundo. Eu frequentei algumas vezes o lugar preferido dele, que era um lugar chamado Bar, o Barzinho do Museu. Nesse bar eu assisti, testemunhei umas coisas assim, muito interessantes do Formiga, né? Porque o Formiga tinha uma memória fotográfica, ficou famosa, né? Eu vi uma vez um jovem poeta baiano que disse um poema imenso. Quando ele terminou, o Formiga disse, esse poema não é seu, você plagiou esse poema e é meu. O cara queria brigar e tal, e ele disse o poema do cara, todinho. Aí o cara enlouqueceu, mas como é que pode isso ter acontecido? Aí ele disse, não, eu decorei. O cara não acreditou. Aí ele disse o poema do cara de trás para diante. Depois não mandou numerar as palavras, aí ele dizia a primeira e a última palavra, a segunda e a penúltima, a terceira e a antepenúltima, até chegar a palavra do meio. E aí o cara enlouqueceu, que era o bar, foi uma loucura, você imagina. Mas o bar já estava acostumado com o Formiga, o cara não, né? Era um negócio de maluco. Eu acho que o Formiga foi o único cara no mundo que fez isso, a minha opinião. Improvisava toda hora, todo instante, de tudo ele brincava com poesia, tudo. Ele falava em verso, tudo que ele queria podia fazer pedido em verso. Ele dizia mesmo que para ele era mais fácil falar em verso do que em prosa. A Suranda não me deu. Ô Sulanda, A Suranda não me dá. ô Sulanda, Meu amigo camarada, lá vai eu na O que embolada. eu mais pedi a ele era um pouco de embolada, que eu gostava do estribilho.
E esse coco de embolado específico, ele fazia assim: e a Sulanda não me deu, e a gente respondia Sulanda, e a Sulanda não me dá, Sulanda, meu amigo camarada, já vou eu na embolada, no repente popular, Sulanda, e você me pede um verso que eu canto pro universo, mas nós dois vamos cantar, Sulanda, e assim ia improvisando, e a gente ria muito naquela brincadeira gostosa. Dá muita saudade falar disso. Deixando um pouco os versos de cantadores, vamos falar da inteligência destes homens. O cantador não é apenas através dos seus improvisos que se revela o homem com esses recursos de inteligência, com esse raciocínio rápido, com esse pitoresco, essa alegria, e essa poesia e ao mesmo tempo essa capacidade de ironia que eles têm. O Congresso de Cantadores, como é que funciona? Você tem um grupo de cantadores e tem a porção de coisa que você mete a mão para tirar uma chamada, um assunto sobre o que você vai falar, um sexto ali, remar sobre aquilo. O mote. Tem que cantar sobre aquilo. E a gente ouviu ali grandes cantadores, eu e Formiga também era um craque disso. O Formiga andou no Brasil inteiro, então e a memória dele era prodigiosa, então ele guardava tudo na memória. Onde ele passou, onde ele conheceu cantadores, ele ouvia muitos cantadores, trouxe para São Paulo muitos, e aqui faziam também. Eles costumavam ficar na casa de um baiano que gostava muito de cantador de viola, e ele ficava como se fosse de uma pensão lá. E o Formiga costumava frequentar muito lá também e arrumava trabalho para os cantadores. Quando eu saí de Campina Grande, eu vim para São Paulo com o objetivo de ser jornalista. E ele me perguntou: o que você quer? Eu quero ser jornalista, sabe? Eu trabalhei na Folha de São Paulo e fiquei muito amigo do Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo era o redator-chefe, né? O chefe da redação da Folha de São Paulo. E eu vou te apresentar o Cláudio Abramo. Ele disse para o Cláudio assim: Cláudio, eu lhe trouxe esse garoto lá do sertão e ele é um gênio. Eu fiquei muito espantado, porque o Formiga nunca tinha lido nada que eu tinha escrito. Mas naquele momento eu fui inventado jornalista, porque o Cláudio disse assim para mim: olha, você não sabe quanto eu sou amigo de Formiga. E se o Formiga falhou ao me indicar você, é uma amizade que se acaba. Então você vai ser o fiel garante dessa nossa velha amizade. Na Paraíba, certo dia, como um alegre troveiro de coração cancioneiro, um jovem poeta partia. Levava como riqueza a intuição da beleza e a alma brilhar acesa como um sol de poesia. Moravam num pequeno apartamento de um quarto, era uma kitnet, um quarto e um banheiro, 5 pessoas muito queridas. Saulo Ramos, que pretendia estudar direito. Edivaldo Ferreira era um engraxate e tinha os seus sonhos de conquistas. Luiz Vieira querendo iniciar a carreira como cantor, como compositor. Anselmo Duarte, grande ator do cinema, iniciando também. Euríclides Formiga, jornalista, começando nas folhas. Esses amigos moravam ali, e todos com muita dificuldade, todos começando, e um ajudando ao outro. O papai fazendo matéria de Luiz Vieira, o Saulo acompanhando Formiga em recitais de poesia. Saulo, um grande poeta, sempre foi. E como poeta, orgulho-me de minhas origens sertanejas, dos meus mestres, violeiros, bravos e justos, dos repentes, suas armas de combate, como lembra esse arremeto atrevido de Azulão. Uma homenagem especial ao nosso querido poeta e repentista Formiga. Confesso a minha alegria por aqui comparecer, com tão pouco a merecer, sou grato por este dia. Seja em nome da poesia a razão por que aqui vim, e que eu possa dizer assim: louvado seja o ambiente. No bom tom de cantador, Deus abençoe o valor do companheiro Boldrin. Já foi aqui em São Paulo, porque o Rolando tinha um programa, né? E um dia convidaram para a Formiga falar do programa dele, e aí ficaram amigos. Um grande amigo de Formiga foi quem financiou o seu primeiro livro, Baladas de Minha Vida. Eu digo assim porque ele não gostava nem do título e nem de alguns poemas. E Juscelino Kubitschek financiou o primeiro livro, incentivou Formiga, patrocinou alguns recitais em Minas Gerais.
Isso marcou a vida dele. O Juscelino já conhecia Formiga do tempo que ele passou por Belo Horizonte, porque o Juscelino foi governador de Minas, né? Clóvis Salgado era prefeito de Belo Horizonte, todos conhecidos de Formiga. Formiga já tinha dado recitais, ir à casa de todo mundo lá. Em todos os estados ele conhecia os prefeitos, os governadores, todo mundo que o recebia para fazer recital. Então foi fácil, todo mundo ajudando, né? Um cantador de Campina Grande chamado Zé Limeira. Um cantador genial, para dizer asneira, mas dizia besteira de tal forma que agradava, impressionava. Chegava um dia, num repente, ele diz isso. O cantador termina uma estrofe dizendo: Cristo nasceu em Belém. E ele dizia: de lá tomou um trem. Eu sempre tive conexões, sei lá o que, espirituais, né, com Formiga. Né? E assim, a mais recente delas, tem um amigo meu, lá de Campina Grande, chamado Astier Basílio. E o Astier estava pesquisando para um filme que ele estava fazendo sobre o poeta Zé Limeira. E o Astier é um rato de arquivo, né? Ele descobriu que nos anos 50 o Formiga tinha uma coluna na Folha de São Paulo sobre violeiros. E nessa coluna ele descobriu que o Formiga tinha conhecido e entrevistado o Zé Limeira, porque havia uma grande dúvida se o Zé Limeira tinha existido ou não. E a entrevista que o Zé Limeira deu com o Formiga que ficou sendo a prova de que ele realmente existiu. Todo dia tinha novidade, todo dia tinha coisa que ele fazia, que ele encontrava, que os outros falavam, que ele fazia em verso. Era a vida dele fazer verso. Nessa ligação de Saulo, Formiga, Luiz Vieira, repentistas, Saulo gostava muito de repentistas também. E como advogado do Roberto Carlos, comentou com o Roberto que poderiam fazer uma reunião na casa dele na Chácara Flora, naquela época, que Formiga levaria 2 dos melhores repentistas da época. E meu pai disse: vai ser uma noite maravilhosa, vocês vão ganhar os seus trocos ali, mas vão cantar para pessoas muito importantes. E eles ficaram empolgados, mas não imaginavam que seria para o rei Roberto Carlos. Há um grande repentista no Nordeste que nós consideramos o maior de todos eles. Chama Severino Pinto. É um homem extraordinário, realmente. Certa vez um cantador disse: eu não canto com o senhor nem dente tem. O senhor é feio e banguelo. Ele disse: vamos entrar no duelo, com fé em Deus e na santa. Mas não fala em dentadura, porque dente não adianta. Quem sabiá não tem dente é que mais bonito canta. Quando acabava aquele encontro com os amigos, era o momento de conversar com o pai e perguntar: pai, como é que você faz isso? É assim, olha, aí pegava um livro, passava a mão em 3, 4 segundos numa página, nos dava o livro e ele declamava a página praticamente. E de repente ele falava: agora vou voltar de baixo para cima, e voltava. E a gente ficava catando as palavras com o livro na mão enquanto ele ia rápido. Eu ia como era um artista, mas o show era para mim, era sempre ele, porque, entendeu? Ele chegava e me dava um show. Amo a vida, amo a luz, os mares, amo a terra. Amo tudo que palpita na música do espaço, onde me inflamo ouvindo a voz de Deus, voz infinita. Muito engraçado, assim, como era o jornalismo, era uma coisa assim, diferente dos anos 50. Primeiro, você imaginar que não era a Folha de São Paulo ainda, era a Folha da Manhã. Depois você imagina, um jornal de São Paulo, que circulava em São Paulo naquele tempo, não era um jornal nacional, né? Tem uma coluna, quer dizer, o poder de sedução do Formiga, de convencer. Naquele tempo não era ainda o Friso o dono era Nabantino Ramos. E convencia a fazer uma coluna sobre viola. Ele passou 10 anos nas Folhas, então ele fez coluna na Folha da Tarde, fez coluna na Folha de São Paulo, né, coluna literária. E depois é que passou a ser, porque era poeta e porque convivia muito na noite, ele começou o trabalho de repórter social. Então o Formiga fez enorme sucesso como poeta, mas também fez um enorme sucesso como repórter. Porque o Formiga nunca precisou de um gravador na vida. Ele reproduzia as conversas dos entrevistados a partir da memória dele. Um cara que tudo ele conseguia. Você lia um texto para ele, ele repetia o texto, dizia de trás para dentro. Então ele conversava com o entrevistado e ia para o jornal e escrevia. Então ele tinha as armas fundamentais, né? Ele nunca levava nem papel nem caneta para entrevistar ninguém. Então ele, por exemplo, mandava fazer uma entrevista com uma personalidade. Ele ia, se apresentava, que era das Folhas, e
conversava com a pessoa e tudo que conversava ele não anotava nada. Aí quando chegava nas folhas ele ia para a máquina escrever e dava tudo na íntegra. Existe uma diferença muito grande entre a linguagem escrita e a linguagem oral. Então, o que é que o Formiga tinha? O Formiga tinha o talento de gravar e, ao gravar, já transformar no cérebro o texto que ele memorizou em linguagem escrita, que é a arte mais difícil do repórter. Na época, todos os jornalistas conheciam todas as coisas dele. O que ele fez comigo é o seguinte: ele descobriu minha profissão. Eu sou jornalista por causa do Formiga. Faltava em televisão um programa como o seu. E quando ele apareceu, foi grande a satisfação na cidade e no sertão. O Brasil todo presente, nas cores deste ambiente em que a alma do povo encerra. São coisas da nossa terra, valores de nossa gente. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém no Brasil. Está guardado comigo, vou morrer a vida toda com as coisas comigo. Caminhar. Está escrito. Pela vida, pelo mundo, inventar como na infância, figuras, sonhos, paisagem. Correndo diante dos olhos, como coisas, a passagem de um trem na manhã alegre. Ser de todos e de tudo, se vai partir, vai chegar. Cada palavra que diga tem aroma e tem a cor que fazem de sua ausência. É poeta e semeador. Vai levando a tiracolo, bornal cheio de esperanças, nos olhos 2 estrelas e nas mãos gestos de amor. De morte não fale nunca, que não sabe o que é morrer. Onde houver quem chore, cante para ensinar a viver. Se acaso a noite cair em seu caminho, olhe os astros e aprenda a esperar o sol. Sempre há uma flor a sorrir no esplendor do amanhecer. Onde houver luta entre irmãos, ensine amor e igualdade. Que nem há heroísmo, mas um princípio, uma lei. São todos iguais no mundo, nem escravo, nem senhor. Seja assim, de alma cantando, se vai chegar, vai partir, até o fim da viagem. Descansará como um pássaro, fecha os olhos, vai dormir.